Olá, bom dia, crianças! Vamos então para mais uma atividade de língua portuguesa. Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar o livro de atividades, página 10. Vamos começar as atividades de hoje? Então vamos lá. E então, crianças, as atividades que nós vamos realizar agora do livro de atividades, página 10, é referente ao contexto que trabalhamos na aula anterior. Falamos então de poema visual. O que é o poema visual? É uma maneira de explorar todo o espaço em branco da página, tá? Brincando um pouco com um formato das palavras, tá? Os autores, então, utilizam de recursos gráficos para escrever os poemas. Então, eles utilizam todo o espaço em branco, usam formatos diferentes de palavras, não é? Vimos na aula anterior aí sobre a lua na água. Qual foi a maneira que o autor usou dos recursos para expressar o poema, então? Não é? Ele usou de forma espelhada cada letra, a gente conseguia ver o reflexo, né? Usando então os recursos gráficos para demonstrar esse reflexo das palavras na página. Isso representava então o reflexo da luz da lua na água. Então ali o autor usou desses recursos gráficos. Ou seja, o poema visual ele está além das palavras, não é? Ele te mostra aí várias maneiras então de interpretar o poema, tá? Permite aí várias possibilidades de leitura, tá bom? Então, poema visual ele tem como característica o aproveitamento de toda a página em branco, certo? Usando todo o espaço, colocando aí várias maneiras aí, né, de recursos gráficos, tá? Então, este é o poema visual, são as características de um poema visual, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na atividade, então, da página 10, atividade número 13, é um outro poema visual, tá? Com as mesmas características aí. O poeta, então, distribuiu as palavras por toda a página. Observem para vocês verem. Então, a página em branco está toda completa aí com uma palavra. Observe, então, nesta atividade, como que o autor colocou as palavras escritas na página, não é? A palavra lixo está escrito, então, com letras maiores, certo? E para formar cada letra da palavra lixo, ele usou uma outra palavra em tamanho menor, não é? A palavra luxo. Então, ele usou a palavra luxo em tamanho menor para, então, formar as letras e, então, formar a palavra lixo. Vocês observem aí com detalhes o formato da palavra lixo e o formato da palavra luxo. Observem também com detalhes o tipo de letra que ele usou para escrever as palavras lixo e luxo. Por que ele utilizou a letra mais simples, o formato de letra mais simples, para escrever a palavra lixo? E por que ele usou de uma forma mais rebuscada, né, mais detalhada, mais desenhada, a palavra luxo? Qual foi a intenção do autor, então, usar letras diferentes para escrever essas palavras, certo? Então, isso que vocês vão observar aqui na palavra lixo, escrito, então, no poema visual, tá? Vocês vão observar, então, as características que o autor usou aí, né, dos recursos gráficos que ele utilizou para escrever a palavra lixo e a palavra luxo, tá bom? Então, vocês vão observar aí com detalhes este poema aí, tá certo? Muito bem. Após vocês, então, observarem todo esse contexto aí do poema visual, que foi escrito, então, por Augusto de Viva Vaia Campos, certo? Vocês vão responder as perguntinhas adiante, tá? Essas perguntinhas são todas relacionadas ao poema visual escrito lixo, tá? Muito bem. O poema é composto de duas palavras. Quais são? Então, quais são as duas palavras que estão compostas aí no poema visual? Tá bom? Vocês vão colocar aí quais são essas palavras. Atividade número 15. Em sua opinião, qual a relação entre luxo e lixo? Aqui vocês vão colocar a sua opinião, tá? Vocês vão colocar a resposta pessoal. Qual que é a relação entre luxo e lixo? Tá bom? Por que a palavra luxo é repetida várias vezes? Certo?
O que gera esse acúmulo de lixo? Nós sabemos aí que quanto mais o país é desenvolvido, não é? Mais produzimos lixo. Quanto maior o nosso poder aquisitivo, ou seja, maior a nossa renda, maior é o nosso dinheiro, a gente acumula coisas, certo? A gente só quer comprar, comprar e comprar. Então, se a gente tem essa facilidade de ter as coisas, de comprar, a gente não vai pensar muito em reciclar, não é? Não é assim o que as pessoas pensam? Ah, se eu posso comprar, para que eu vou reciclar? Então, isso que vocês vão colocar aí, qual que é a sua opinião em relação entre o luxo e o lixo? Vocês acham que quanto maior a gente tem esse dinheiro em mãos, quanto maior a nossa renda, né, maior a possibilidade então de comprar as coisas e acumular e não reciclar. Então isso faz com que a gente acumule lixo. Então os países aí subdesenvolvidos, né, os países aí de grandes potências e grandes indústrias, o que acontece? Eles acumulam muito lixo por conta dessa questão de ter maior renda, certo? Então essa é a minha opinião. Agora eu quero ver a opinião de vocês em relação a o lixo e o luxo. Por que o autor escreveu tantas vezes a palavra luxo e uma vez só a palavra lixo com tamanho maior, né, com letras maiores, tá bom? Atividade número 16. A repetição de palavras confere ao poema uma leitura com sonoridade ou uma leitura com monotonia. Essa aqui é uma atividade que a gente também comentou muito sobre o que é sonoridade e o que é monotonia na aula anterior, tá? Vocês vão marcar apenas uma alternativa aqui, tá certo? Atividade número 17. Qual é a diferença na grafia das palavras luxo e lixo? O que tem de diferente nessas duas palavras? O que muda, né, a escrita da palavra lixo e a palavra luxo? São palavras aí muito semelhantes, certo? E o que está alterando, então, o que muda o sentido das palavras aí? Tem um pequeno detalhe aí que muda o sentido dessas palavras, tá bom? Muito bem. Atividade 18. Em sua opinião, por que o eu lírico utilizou palavras tão similares no poema? O que é o eu lírico? O eu lírico está referindo ao autor, tá? Ao escritor deste poema. O que ele quer dizer, né, neste poema visual, utilizando então de palavras tão similares no poema, de palavras tão semelhantes, certo? Então vamos lá, observando novamente o poema. Luxo e lixo. A gente viu na atividade anterior, na atividade número 17, que apenas um detalhe alterou o sentido aí dessas duas palavrinhas, não é? São palavras tão semelhantes, mas também têm um sentido muito diferente de uma para a outra, não é? O que quer dizer cada palavra? Então, na sua opinião aí, o que o autor quis dizer então neste poema, usando aí palavras tão semelhantes, né? Qual que é a informação que ele está passando aqui, certo? O que ele quer dizer então em relação a escrever luxo tantas vezes de tamanho menor e escrever lixo com uma palavra tão grande? Qual que é a intenção do autor também ter escrito a palavra lixo com uma forma de letra e o autor ter colocado aí a palavra luxo com um formato mais detalhado de letra, né? Ou seja, é todo um contexto. Então, nessa atividade 18, vocês vão usar então das suas observações em relação ao poema visual, que eu disse no primeiro momento agora da aula, que o poema visual está além das palavras, né? Ele demonstra em vários sentidos aí de leitura, não é? Então você usa de recursos gráficos no poema visual, você tem aí toda essa questão aí, toda essa liberdade de escrever o poema visual, utilizando aí de várias maneiras, não é? Sem utilizar então imagens, vocês estão vendo que não precisou usar imagens, é só uma página em branco com as palavras, tá? Então a atividade 18 é isso aí, vocês vão dar na sua opinião o que o autor, que o eu lírico, que é o autor, o escritor do poema visual, o que ele quis dizer, então, por que ele usou palavras aí tão semelhantes neste poema, tá bom? Façam essas atividades, tem o livro didático para vocês também pesquisarem, para poder responder essas perguntinhas também,
tá certo? Assistam as videoaulas, tem videoaulas lá no portal, tá? No guia de estudos, também falando mais sobre o assunto de poema visual, tá bom? Tem esses recursos então para vocês assistirem, tá? Para poder então desenvolver as atividades. Façam as que vocês conseguirem fazer, tá? Mas é uma atividade tranquila, vocês vão conseguir fazer aí com facilidade, tá bom? Então a gente se vê na sala virtual, no dia da aula de língua portuguesa, pra gente então corrigir as atividades, tá? E vocês então virem aí com as dúvidas, a gente solucionar essas dúvidas, tá bom? Então é isso, atividade hoje de língua portuguesa, livro de atividades, página 10, tá bom? Bons estudos para vocês, boas atividades e até o dia da nossa aula virtual. Até lá!